Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para a aula de hoje, vocês vão precisar de dois novelinhos. Qualquer fio que vocês gostam de trabalhar aí, que seja no máximo até 4 milímetros, tá? Que não seja grosso. Como eu sempre falo aqui no canal, como tem muita gente que me pergunta se dá para usar fio 6, né? Principalmente o barbante 6 para fazer peças assim de vestuário. Eu sempre digo que não fica legal, o caimento fica grosseiro, tá? O 6, normalmente a gente usa para fazer peças assim para casa, né? Tapete, suplás, porta-pano de prato, porta-papel higiênico, esse tipo de peça assim. Para roupa, realmente ele fica muito grosseiro, por mais que você use até a agulha mais grossa, tá? Para ela ficar, para a peça ficar um pouco mais mole, né? Mais molenguinha, para dar o caimento bom, mesmo assim o 6 fica feio, tá? Então, sugiro no máximo até o 4. Qualquer fio que vocês tiverem aí, a Anne, a Charme, a Verão, a Neon, gente, qualquer fio mesmo. A amigurumi fica bem bonito para fazer roupas também, tá? Muita gente tem a dúvida se a amigurumi combina. A Balloon Amigo, a Balloon fica lindo também. Essa aqui eu usei com a verão, usei a verão, tá? Essa linha verão, ela é bem levinha mesmo, né? Então, como eu tô fazendo umas peças mais estilo assim, rendadas, então eu tô gostando bastante desse fio, porque ele realmente deixa aquele ar de renda, tá? Algumas pessoas me perguntando assim, Kátia, você só trabalha com agulha mais grossa para fazer as suas blusas? Não, gente, não trabalho só com peças com agulha mais grossa. Dependendo da peça, dependendo do caimento que eu quero na peça, né? E dependendo se eu quero fazer, deixar assim, com aspecto de renda, aí sim eu uso agulha mais grossa. Tá? Se vocês olharem todas as aulas que eu tenho, todos os vídeos aqui no canal, vocês vão ver que eu não uso só agulha grossa, tá? Inclusive, lá pro comecinho do canal, tem muitas peças que eu fiz assim com agulha exatamente na mesma espessura assim que o fio, tá? Então, só para vocês, só para ficar bem claro, porque tem muita gente que não gosta, né? Não sei se é o caso de todo mundo aqui, mas eu sei que tem muita gente que não gosta de trabalhar com agulha grossa para, no caso de usar uma linha mais fina. Então, eu sugiro que vocês façam o teste em casa, tá? Para vocês verem a diferença que fica no final, no resultado final da peça, quando vocês fazem com agulha fina e quando vocês fazem com agulha grossa. Isso no caso, quando a peça é estilo rendado, tá, gente? Para ficar bem claro aqui para vocês, tá? Então, assim, olha, eu usei aqui no caso a agulha 5, tá? Mas como eu também sempre falo aqui no canal, gente, se vocês quiserem fazer essa mesma peça com agulha mais fina, vamos supor que vocês usem o mesmo fio. Se vocês quiserem usar agulha 3, agulha 2,5, gente, é do gosto de vocês, tá? Vai do jeito que vocês querem que fique o resultado. Como que fique a peça, né? Se vocês querem ela uma peça mais delicada ou com ar assim mais de renda, entenderam? Então, aqui, olha, no caso, eu comecei, vocês vão precisar fazer dois lados iguais, tá? Olha aqui, ó, dois lados, com 100 correntinhas aqui, essa peça aqui é um tamanho G. Se vocês forem fazer uma peça maior, eu sugiro que vocês coloquem aí pelo menos umas 120 correntinhas para início, tá? Aqui tem que ser múltiplos de 4, sempre. Qualquer quantidade de correntinhas que vocês forem fazer, vocês coloquem sempre múltiplos de 4, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei 100, vamos aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho só, para que o trabalho, a aula não fique muito longa, né? Quem tá começando com crochê, eu sugiro que vai me acompanhando, que vai ficando mais fácil para vocês pegarem aí o passo a passo, tá? Primeira carreira, ó, a gente vai pular sempre as duas primeiras correntinhas e trabalhar a terceira aqui, ó, e fazer logo um ponto alto. Então, se vocês forem começar, se vocês forem fazer o trabalho com uma agulha mais fina, vocês vão precisar colocar mais correntinhas, tá? Porque não vai dar certo o tamanho. A corrente fica menor, lógico, né? Com uma agulha mais fina. Então, vocês, a blusa, porque aqui, ó, se vocês conseguirem pegar aqui, ó, isso daqui é um lado da blusa, tá? Aqui é o ombro, né? Aqui é a parte do seio. Então, assim, se vocês fizerem com uma agulha mais fina,
e colocarem 100 pontos, a blusa não vai chegar nem até o pescoço, tá? Então, só para vocês ficarem atentas a isso daí, porque depois vocês falam assim, gente, eu coloquei a mesma quantidade de correntinhas, e por que que tá menor? Lógico, porque vocês estão usando agulha menor, tá? Então, a primeira carreira, gente, a gente vai trabalhar só pontos altos, tá? Todo mundo aqui consegue, né, já tá mais adiantado no ponto alto aqui. Então, a gente fecha a carreira todinha com pontos altos. Lembrando a todo mundo aqui, mesmo as pessoas que estão chegando aqui no canal, o sorteio tá chegando, tá? Das peças em crochê. Quem ainda não viu o vídeo, quem quer participar do sorteio, dá uma olhadinha, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do vídeo que eu explico o que vocês precisam fazer, todos os passos que vocês precisam fazer para concorrer às peças, tá? E quem já tá participando, boa sorte para vocês. Fiquem atentas que logo mais eu vou fazer o sorteio. Então, aqui, ó, eu terminei a primeira carreira, tá? Todas de ponto alto. Viro o trabalho, subo 3 correntes. Eu vou pular o primeiro e o segundo ponto, e vou trabalhar o terceiro aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Próximo ponto, vou trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui, ó, trabalho 2 pontos seguidos, né? Agora, eu vou dar laçada e eu vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto que eu pulei, tá vendo, ó? Esse primeiro aqui, e eu vou fazer um ponto alto aqui, atravessando, olha, ó. Vocês têm que tomar cuidado com a extensão aqui do fio, para que a agulha fique certinho na diagonal, para ela não ficar nem muito assim, ó, repuxada, tá? E nem muito larga, pro ponto não ficar feio, tá? Então, sempre fiquem atentas aqui, ó, para que a agulha fique certinha aqui na diagonal, tá? E aí, a gente solta a primeira laçada e a segunda laçada. Então, aqui a gente já tem um desenhinho aqui, né, ó. De novo, eu vou dar uma laçada e agora eu vou pegar, olha aqui, ó. Esse ponto, o segundo ponto que eu pulei, tá vendo, ó? Que fica aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó, solto aqui a extensão do fio. Cuido aqui com a minha diagonal aqui da minha agulha, né, ó. E faço o ponto aqui no final. Então, ele fica assim, atravessadinho. De novo, vou pular o primeiro ponto, vou pular o segundo e vou trabalhar o terceiro e o quarto. Ó, 1 e 2 pontos eu faço normais, né? 2 pontos altos normais. Dou a laçada e volto, olha só, no primeiro ponto aqui que eu pulei, ó. Solto aqui o fio e faço o ponto. Então, vocês nunca podem esquecer que começa a pegar no primeiro que a gente pula e depois a gente pega o segundo. E o segundo, ele sempre vai ficar aqui escondidinho, ó. Não podem esquecer de pegar isso aqui, senão vai dar diferença no desenho da blusa, tá? Dos pontos depois. E, ó, e aí pega, tá? E isso a gente vai fazer a carreira inteira. Então, como a gente começou aqui com aquelas 3 correntinhas que fica na altura de um ponto alto, né? A gente tem que terminar com ponto alto também, a gente sempre tem que trabalhar aqui o último ponto, tá? Então, nas laterais, fica sempre um ponto alto e a gente trabalha aqui os pontos atravessados aqui no meio, tá? Vou virar o meu trabalho, subo as 3 correntinhas e agora... Opa, desculpa, gente. Agora, eu vou trabalhar só os pontos altos normais, como na primeira carreira. Então, em cima de todos os pontos, eu trabalho ponto alto, tá? E aí, eu fecho todinha a carreira com pontos altos. Então, o que que a gente vai fazer? Uma carreira com pontos altos e a outra carreira com ponto cruzado. Sempre, tá? Então, a gente vai fazendo o revezamento, né? Pra dar... Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fica assim, gente. Fica lindo, né, ó.
E aí, então, essa carreira eu sigo até o final com pontos altos. Chegando aqui no último ponto, viro de novo meu trabalho, subo as 3 correntinhas, e aí eu volto a fazer, então, aquele ponto cruzado. Pulo o primeiro, pulo o segundo e trabalho o terceiro e o quarto ponto. Ó, o terceiro e o quarto ponto eu faço ponto alto normal. E aí, dou a laçada e volto no ponto que eu pulei, o primeiro ponto que eu pulei. Faço ponto alto. E agora, eu faço o segundo ponto que eu pulei aqui, ó. E faço, então, né? Ó, como que fica. Novamente, pulo o primeiro, pulo o segundo, trabalho o terceiro e o quarto. Ficou fácil, né? Ficou bem fácil. Por isso que eu falei, mesmo para quem tá começando com crochê, fica bem facinho se acompanhar aqui. Ó, agora eu vou voltar ao primeiro ponto, né? Fica bem fácil acompanhando. E quando a gente vê a peça, a gente pensa que é difícil de fazer, porque a peça, na verdade, ela tá atravessada, né? Ó. Então, aí a gente segue aqui. Olha aqui, ó, como a gente tá fazendo assim, olha, tá vendo? São dois pedaços assim que a gente trabalha, olha. Então, como a gente vai ver a blusa em pé normal, a gente vai falar assim, nossa, mas é difícil. Não, é porque a gente começa ao contrário, né? A gente não tá começando daqui de baixo, aqui. Deixa eu arrumar aqui, ó. A gente não tá começando daqui e subindo, né? Então, por isso que fica com esse aspecto aqui, ó. E por isso que eu falei da agulha mais grossa, pra dar esse aspecto, pra fazer exatamente esse desenho, tá? Que é o que eu quero. Então, aí, vocês vão fazer... Eu fiz aqui 15 carreiras de cada lado, tá? Se vocês forem fazer uma peça maior, uma GG, vamos supor, né? Vocês vão fazer, pelo menos, aí, umas 20 carreiras, tá? Para cada lado. Então, 2 partes iguais, mesma quantidade de correntinhas no início, né? E a mesma quantidade de carreiras. Pra hora de montar, o que que a gente vai fazer? Ó, aqui a parte de trás eu já costurei, tá vendo? Olha. Olha só. Aqui, porque ela tá transpassada, tá? Ó, agora a parte da frente eu vou fazer com vocês, e aí vocês vão fazer igualzinho dos dois lados, frente e costas, tá? Aqui, ó, eu vou pegar a agulha de tapeçaria, tá? Eu vou pegar 7 carreiras aqui, ó, de um lado e 7 carreiras aqui desse lado. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daqui. Vou pegar a primeira ponta, fica certinho, tá? Olha. E o que que a gente faz? Aqui por baixo, ó, eu vou virar. Aqui não precisa ser do lado do avesso, porque a gente vai fazer uma costura só aqui embaixo, tá? Então, aqui, ó, fica certinho, 7 e 7, tá? Vocês colocam um ponto em cima de ponto bem certinho. Primeiro nozinho aqui, vocês já fazem, ó, mesmo que tenha esse nó aqui no fio, dá sempre um nó passando aqui por baixo, por dentro do fio, ó, pra que o ponto não se solte, tá? A costura não solte. E aí, a gente vai fazendo a costura, passando pelos 2 fios, né? Pelos 2 lados aqui da peça, ó. Tá vendo? Como é uma costura só aqui na parte de baixo, não precisa ser do lado do avesso, porque vai ficar praticamente invisível, tá? Se vocês estiverem ouvindo barulho aí, são os meus gatinhos terroristas. Quem já conhece eles já sabe, já viu eles aqui no canal, né? Os novinhos. Os mais velhos, os 3 mais velhos já estão dormindo, eles já cansaram, mas os filhotinhos, eles não param. A pilha não acaba. Então, esses barulhinhos de fundo aí são eles brincando, tá, gente? A alegria da minha casa. Olha aqui, ó. Então, eu vou costurar aqui até o final. Ó, tá vendo? Dá certinho aqui, ó. Se vocês gostam de trabalhar, se vocês precisam trabalhar ali com os marcadores, se vocês acham que fica mais fácil, vocês podem trabalhar, tá? E aqui, ó, no último ponto, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar aqui, ó, o meu fio por dentro, tá? Pra ficar certinho. Eu gosto de fazer sempre umas 3 vezes, uns 3 nozinhos, ó, pra que não solte mesmo. E depois a gente arremata direitinho o fio, ó. Vai passando por baixo aqui, e aí o fio não solta. Agora, eu vou cortar isso aqui de sobra. Isso, então, vocês vão fazer dos 2 lados, tá? Aqui nas laterais, olha aqui, o que que a gente vai fazer? Se vocês quiserem fazer emenda com essa mesma agulha, vocês podem fazer.
Eu vou fazer aqui com a minha agulha de crochê mesmo, que eu vou fazer a parte do braço, aqui, ó, a parte da manga, né, embaixo do braço, eu vou costurar aqui com aquela carreira de pontos baixos. Vocês, normalmente, eu falo a quantidade de pontos que é pra vocês fazerem aqui, ó. Se vocês medirem aqui pela metade, ó, a metade aqui dos pontos, vai ficar uma manga muito pequena, tá? Então, eu sempre coloco a metade mais um pouco. Tá vendo, ó? Metade mais um pouquinho. Tipo, eu gosto de uma manga mais larga, né? Não sei, é gosto, tá, gente? Mas se vocês quiserem fazer exatamente na metade, vocês podem até fazer assim mesmo, tá? Medindo assim bem certinho. E aí, a hora que vocês forem, coloca o marcador aqui. E a hora que vocês forem fazer a costura, a emenda aqui, ó, começa sempre pela parte de baixo, ó, pelos 2 pontos aqui embaixo. E aí, lógico, vocês vão contar os pontos que vocês vão emendar, tá? Ó, e aí a gente faz a carreira de pontos baixos normal aqui. E se vocês forem fazer com a carreira, com a agulha de tapeçaria, a mesma coisa, tá? Só pra ficar certinho a emenda, tá? Ó, aqui eu tô fazendo ponto com ponto, ó, pego os 2 fios da frente e os 2 fios de trás. E aqui, ó. E aí, faz o ponto baixo. Pra ficar certinho aqui, a quantidade de pontos que vocês vão ter, né, emendados desse lado, vocês vão ter aqui na frente também, tá? E aí, segue. Aí, vocês vão fazer a emenda dos 2 lados, tá? Nas 2 mangas. Tudo que vocês fazem de um lado, vocês fazem sempre do outro, tá? Pra ficar bem certinho, não ficar aquela diferença, né? Porque às vezes a gente vê umas peças prontas assim, a gente vê que tem alguma diferença de pontos e tal. Um lado maior que o outro. É aqui. Então, eu terminei aqui as 2 laterais, agora eu vou fazer a parte do babado embaixo. Eu vou começar aqui, ó, pela lateral onde eu fiz aqui a emenda, né? Já pode colocar o fio, olha só. Agora, a gente vai trabalhar as carreiras atravessadas, tá vendo? A diferença aqui agora, a gente, ó, eu vou colocar o meu fio aqui, já subo as 3 correntinhas. E agora, em cada carreira que a gente tem aqui, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, eu fiz as 3 correntinhas, que já dá a altura de um ponto alto, trabalho aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira carreira, trabalho aqui mais 3 pontos altos, né? Ó, vou pular esse pontinho aqui, vou trabalhar aqui agora, nessa carreira, mais 4 pontos altos. Então, essa carreira inteirinha aqui, eu vou fechar com os pontos altos, e sendo que para cada carreira, eu trabalho, ó, cada carreira eu vou trabalhar 4 pontos altos, tá vendo, ó? Uma carreira aqui, 4 pontos altos. É onde a gente tá fazendo o nosso aumento e que vai dar o formato de babado, né, de bata na parte de baixo da blusa, ó. Mais uma carreira, mais 4 pontos. Aqui não tem como errar, é só vocês fazerem 4 pra dar certinho, porque vocês lembram que a gente faz 2 pontos altos e depois a gente volta 2, então a gente tem que ter sempre 4, 4, tá? Pra ficar bem certinho a quantidade de pontos que a gente vai fazer no final. Senão não fica sobrando ponto, e fica faltando ponto, tá? Então, sempre 4 por cada carreira, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que fica na parte da emenda, ó, mais uma carreira, mais 4 pontos. Na parte que a gente fez a emenda, que vai dar certinho. Como a gente fez aquela costura aqui, ó, com a carreira, com aquela agulha de tapeçaria, a gente vai fazer o ponto por cima, né? Não vai dar pra ver a nossa emenda. E a gente consegue trabalhar certinho, ó. Tô no última carreira aqui desse lado. Mais 4 pontos. Tá vendo? Ela já vai ficando toda assim, ó. Meio babadinho, tá vendo? E agora, eu cheguei aqui na parte que eu fiz a emenda, né? Ó, é só pegar aqui, olha.
certinho nas carreiras, né? E fazer os 4 pontos normais. Esse aqui ficou um pouquinho larguinho. Deixa eu soltar. É ruim quando a gente faz e o ponto fica meio largo, né? 2, 3 e 4. Ó, de novo, próxima carreira, mais 4. Tá vendo? É a mesma coisa. Conseguiram pegar? E aí, então, essa carreira inteirinha a gente vai fechar com os pontos altos, tá? Então, eu terminei aqui a minha volta. Venho na primeira correntinha aqui, olha, onde a gente começou no primeiro ponto, né? Aqui em cima. E puxo uma laçadinha, né? Faço um ponto baixíssimo só pra encerrar aqui essa carreira. Como que a gente vai fazer daqui pra frente agora? Eu vou subir as 3 correntinhas. Vou pular a mesma coisa. Vou pular o primeiro, o segundo ponto, o terceiro e o quarto. Eu trabalho ponto alto. Dou uma laçada, volto naquele ponto que eu pulei, né? O primeiro ponto que eu pulei. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo aqui nessa parte da blusa. Só que agora a gente vai fazer a parte de baixo, né? E agora os pontos vão ficar certos. Aqui, ó. Faço o primeiro, agora eu volto aqui, ó, no segundo ponto que eu pulei. Sempre tomando cuidado, né, com a extensão aqui do fio. E aí, eu vou começar, então, a segunda carreira, exatamente como a gente fez aqui na parte de cima. Primeiro ponto eu pulo, segundo ponto eu pulo, terceiro e o quarto eu faço ponto alto. Se vocês quiserem fazer com uma agulha mais grossa daqui pra frente, vocês podem fazer, que ela vai ficar mais babada ainda, tá? Não tem necessidade, só quem quer que fique mais babada mesmo, tá? Ó, de novo, eu vou voltar, vou fazer só mais um aqui com vocês, dou a laçadinha, volto no ponto que eu pulei, atravesso aqui o fio, termino o ponto alto, dou a laçada de novo e volto aqui no segundo ponto, atravesso e faço o ponto cruzado. E aí, eu sigo exatamente uma carreira com pontos altos, uma carreira com ponto cruzado, uma carreira com ponto alto, outra carreira com ponto cruzado, tá? E aí, a gente vai fazer, vocês vão fazer aí a quantidade de carreiras que vocês quiserem fazer, eu vou fazer 15 aqui na minha, tá? Pra ficar uma altura boa, olha aqui, ó, e ela já fica babadinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês a parte da emenda, tá vendo aqui, ó? Aqui é a parte que eu fiz a emenda, tá? Que vocês vão ver que ficou certinho, tá? Olha, aqui, ó. Nem parece que a gente fez aquela costura, tá? Dos dois lados ficou certinho, tá? Na parte da manga, o que que a gente vai fazer? Como a gente começou aqui a carreira, tá vendo? Aqui é aquela carreira de pontos altos. As próximas carreiras a gente vai fazer o quê? Vocês podem fazer mais umas 4 carreiras também aqui, exatamente, né? Uma com ponto cruzado, outra com ponto alto, uma com ponto cruzado, outra com ponto alto. Se vocês não quiserem fazer aqui a parte da manga, né, que fique só uma manga assim, mais estilo regata, né, não é bem regata, mas que fique só assim, vocês podem fazer aquele ponto, eu vou fazer um pedacinho aqui pra vocês, só pra dar um acabamento. Isso se vocês quiserem parar aqui, tá, ó. Aquele que a gente sobe, ó, aqui embaixo comecei aqui embaixo na emenda, né? Que a gente sobe as 3 correntinhas e faz os 2 pontos altos no mesmo espaço. Ó. Pulo sempre 2 pontos, o terceiro eu faço um ponto baixo. Subo já 2 correntinhas, no mesmo espaço eu faço 2 pontos altos. Tá vendo? Isso só pra fazer um biquinho e dar um acabamento aqui na parte da manga, se vocês não quiserem fazer a manga como eu, tá? Isso aqui é uma dica, é só um jeito diferente. Como eu falo, né, o crochê a gente tem inúmeras possibilidades, então, em cima de uma peça a gente pode fazer várias. E aqui na parte da gola, a gente também pode fazer esse acabamento, tá? Pra ficar bem bonitinho. Se vocês preferirem fazer aqui, olha, vou aproximar aqui em cima, ó, tá vendo? Pra não ficar aparecendo, né, pra não ficar muito decotado, a gente pode dar um pontinho pelo lado de dentro agora sim, tá? Do lado de dentro da peça, a gente dá um pontinho aqui em cima
Isso a gente pode fazer dos dois lados, tá? Tanto nas costas, quanto na parte da frente. Só pra ficar mais fechadinha a blusa, tá? E aí, depois, a partir desse pontinho, vocês fazem aqui, então, essa parte do biquinho aqui, pra dar um acabamento. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, até o próximo vídeo.